passado falamos sobre o impeachment de Deus, mas é preciso elucidar que falamos de uma forma metafórica, visto que Deus não pode ser destronado por nada e ninguém do seu trono de glória. Quando falamos do governo de Deus, falamos de um governo que abarca diversas áreas. Em primeiro lugar, Deus detém um governo cósmico. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas, conforme Hebreus capítulo 1. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Em segundo lugar, nós podemos falar de um governo que é providencial. Deus controla, Deus norteia a história. E ele não só apenas norteia, como controla a história, como ele também faz convergir todas as coisas para cumprir cabalmente os seus propósitos eternos. Em terceiro lugar, nós podemos falar de um governo salvífico de Deus, na pessoa de Cristo. Foi ele que fez esse plano perfeito para reconciliar pecadores consigo mesmo. Em quarto lugar, nós podemos falar de um governo administrativo. E aqui que entra o governo de Deus sobre todos os filhos dos homens. É por isso que A.W. Pink vai dizer que Deus, por fim, chamará os maus perante o seu trono de juízo, para que a sentença de castigo seja pronunciada contra eles. E ainda vai dizer que cada ação do mais desregrado dos seus súditos está inteiramente sob o seu controle. Ele vai citar Judas, que foi o arqui-rebelde do reino, e mesmo assim cumpriu com os propósitos eternos de Deus Pai. Logo, Deus permanece soberanamente até sobre os mais rebeldes súditos do seu reino. Não é assim com o presidente eleito de uma democracia? Ele não apenas governa sobre os seus eleitores, como também sobre aqueles que não votaram nele. Se assim no reino dos homens, quanto mais no reino de Deus. Nas palavras do meu amigo pastor Alex Cordeiro, aqueles que se rebelam contra Deus, ao invés de receberem o reino de Cristo, da graça, da misericórdia, do perdão, da consolação nas lutas e da certeza da vida eterna, estarão obrigados a estar debaixo do reino da sua ira santa, porque inevitavelmente quem faz do seu coração um trono para o seu próprio ego, ou para um Deus alternativo ao Deus verdadeiro, nada mais atrai para si do que senão a ira do próprio Deus único e verdadeiro. No vídeo passado nós falamos sobre a rebeldia de Israel, a desobediência de querer se igualar às demais nações, de querer fazer das nações um modelo para si mesmo, quando na verdade ela havia sido posta como modelo para as outras nações. Eles queriam monarca, e mesmo com esse ato de desobediência, mesmo com esse pecado, eles cumpriram a vontade de Deus. Como assim? Foi com isso que Davi foi ascendido ao trono, e Davi nada mais é do que o início da linhagem messiânica do reinado de Cristo. Que gloriosa lição para nós! Mesmo quando nós nos rebelamos, mesmo quando os homens se rebelam contra a irresistível vontade de Deus, ainda assim Deus está cumprindo cabalmente os seus propósitos eternos. Então, a despeito da pandemia, a despeito dessa guerra política em torno da pandemia, dos embates ideológicos, Deus reina majestosamente. E não há ninguém que poderá usurpar o seu trono de glória. Eu concluo com as palavras de A.W. Pink e aproveito para fazer a indicação desse livro maravilhoso, Deus é Soberano. Em sua página 49, ele vai dizer o seguinte: o Senhor Deus onipotente reina, seu governo é exercido sobre a matéria inanimada, sobre as feras do campo, sobre os filhos dos homens, sobre os anjos bons e maus e sobre o próprio Satanás. Nenhum movimento de qualquer astro, nenhum piscar de qualquer estrela, nenhuma tempestade, nenhum ato de qualquer criatura, nenhuma ação humana ou missão de anjos, nenhum dos atos de Satanás, nada em todo o vasto universo pode acontecer sem que faça parte do eterno propósito
de Deus. Então, nós chegamos à conclusão de que Deus reina majestosamente, soberanamente sobre todas as coisas. E por isso, nós devemos louvá-lo. Um grande abraço.